Bom dia a todos vocês aí, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 1º de março de 2023, nosso primeiro encontro do Iguaçu Vale do ano 2023. Sejam todos bem-vindos aí, nós temos uma galera boa hoje participando aí. E também tem o nosso amigo Sem Câmbio. O Sem vai hoje falar com a gente ali sobre as 3 abordagens estratégicas, ponto, linha e plano. Sim, o Sen ele é bacharel e mestre em engenharia elétrica, MBA em estratégia de internacionalização, PhD em engenharia da computação e elétrica e diretor de pesquisa do MT Novos Negócios da Jaco. Sim, seja bem-vindo hoje aí. Agradecemos aí sua disponibilidade em apresentar esse novo conhecimento e essa sua experiência também com os sistemas. Bom, obrigado, Nilmar. Muito bom dia a todos. É um grande prazer a gente estar aqui, porque eu tenho conhecido, né? Eu sou recente aí no grupo, então eu conheci o Iguaçu Vale, acho que foi dezembro, primeira interação minha, né? Naquele evento que a gente teve lá em Itaipulândia. E eu fiquei muito surpreso, né? Com todo o dinamismo e toda a evolução, né, que o Iguaçu Vale tem tido nos últimos anos. Então, é um grande prazer estar aqui e a gente tem total interesse de estar colaborando, de estar contribuindo e fazendo, né, um Brasil melhor aí nesses assuntos de inovação. E é por isso que a gente está aqui, tá? Muito obrigado a todos. Eu vou falar sobre ponto, linha e plano, tá? Mas, na verdade, o que eu queria mesmo era apresentar rapidamente para vocês os conceitos, né? Alguns conceitos, claro. Esse é um tema muito, muito extenso. Mas eu queria era conversar com vocês, né? E entender aí do ponto de vista de Marechal Cândido Rondon, como é que esse hub, né, de inovação que vocês têm aí, como é que isso vai poder se apropriar desses conceitos e criar alguma coisa que seja super inovadora aí para a região. Tá? Então, esse é o meu propósito hoje. Eu gostaria de gastar talvez uns 15, no máximo 20 minutos, falando, né, de conceitos, e depois a gente podia fazer um pequeno debate, né, Nilmar, se você me permitir. Maravilha, é melhor ainda. Então, vamos lá, gente, Muito se interessante. preparem. Eu vou colocar minha apresentação aqui. Deixa eu ver. Cadê? Vocês estão vendo minha apresentação? Estamos vendo sim. Então, tá bom, deixa eu voltar aqui, desde o começo. Bom, essa aqui é a apresentação que eu preparei para vocês. Eu vou falar dos ecossistemas de inovação, vou falar de ponto, linha e plano, mas principalmente eu vou falar já em cima de um exemplo concreto que está sendo construído no estado do Paraná, que é o Vale do Genoma. O Vale do Genoma está sendo construído exatamente em cima desses conceitos de ponto, linha e plano, né? Claro, e a gente vai tentar explorar os desdobramentos disso. Como que a gente está fazendo isso para também poder trazer essa discussão para Iguaçu Vale, né? No caso aqui é Marechal Cândido Rondon, mas eu espero que essa discussão ela se estenda para todos os outros hubs de inovação aí do Iguaçu Vale, tá bom? E, se Deus quiser, em breve a gente vai, né, de alguma forma, estamos conversando com o Jadson, com a turma aí, a gente precisa ver como é que a gente se integra aí, como é que a gente pode participar aí, né? Se vocês deixarem um cantinho para a gente vai querer estar junto com vocês também, tá? Então, eu tenho 4 tópicos nessa apresentação. Primeiro, por que precisamos de ecossistemas de inovação? E aí é que tal, talvez o conceito principal do ponto, linha e plano, é para responder essa pergunta. Para que serve o ecossistema de inovação? Por que a gente precisa disso, né? Não estava bom da forma como a gente sempre fez? Né? Quem que inventou esse negócio aí? Por que eles inventaram isso? Então, acho que esse é o primeiro ponto importante, né? Depois, a gente vai falar um pouquinho do Vale do Genoma, que é o nosso ecossistema de inovação. O Vale do Genoma, ele já é um ecossistema de inovação
do nível estadual, né? Nós estamos pegando esse tema de genômica e já estamos organizando todo o estado do Paraná em torno desse tema. Então, a gente vai mostrar um pouco para vocês qual que é a lógica e como que a gente organiza isso já pensando, né, nas estratégias de ponto, linha e plano, tá? Depois, qual a oportunidade que a gente quer explorar, né? E aqui, por que genômica? Né? Porque não adianta você querer fazer alguma coisa nova em cima de um tema velho, né? Por exemplo, eu quero criar um ecossistema de inovação para a indústria moveleira, né? É muito difícil, porque imóveis faz tempo que não tem inovação, né? Faz tempo que o mercado já é um mercado maduro, como a gente diz, certo? Então, quem já está lá já tem muito conhecimento e não está precisando de conhecimento novo, né? Então, a indústria moveleira, ela não é uma indústria que você olha e fala assim, uau, tem um monte de novos conhecimentos que precisam ser aportados para essa indústria, então a gente vai ter chance de inovar, a gente vai ter chance de colocar esse conhecimento novo, né, nessa indústria. E inovação sempre está ligado a aportar novos conhecimentos. Então tem que olhar para aquela indústria e ver se existe realmente necessidades e se existem oportunidades da gente aportar novo conhecimento, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Qual oportunidade queremos explorar? E depois a gente vai falar um pouquinho também da maior ameaça, né, que a gente enxerga para a agricultura brasileira, certo? Então, a gente gosta sempre de falar de SWOT, né? SWOT é Strengths and Weaknesses, forças e fraquezas, né? Então, claro, a gente está abordando um pouco sobre forças e fraquezas, mas a gente vai falar principalmente sobre oportunidades e ameaças aqui, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e eu tenho certeza que isso vai pegar aí para o pessoal aí de Marechal Cândido Rondon também, porque vocês fazem parte dessa agricultura brasileira. Vocês precisam entender que tem uma ameaça aí grande, né, pairando sobre o Brasil, e se a gente não fizer nada de ameaça, isso pode virar uma realidade, e aí a coisa vai ficar feia e ninguém quer isso. Tá bom? Então vamos lá. Já vou começar direto com o tema ponto, linha e plano, né? Essa é uma teoria desenvolvida pelo Min Zen. Min Zen é o estrategista-chefe, né, do Alibaba. Ele desenvolveu essa teoria ao longo dos anos, onde ele foi o estrategista-chefe da Alibaba, e depois, em 2019, ele escreveu esse livro, né? Qual que é o sucesso do Alibaba? Como que o Alibaba coloca suas estratégias? Então, isso aqui é muito simples, né? Esse é o único slide que eu vou falar sobre ponto, linha e plano, porque, na verdade, eu falo, as coisas, as melhores coisas são as simples. Então, ele conseguiu simplificar, né, de uma forma absurda, tá? Eu diria até, todos esses conceitos de ecossistema de inovação. Então, o Min Zen fala o seguinte para a gente, né? Estratégias de ponto são aquelas que estão diretamente ligadas aos processos internos de uma organização. Então, são as estratégias, como é que eu vou melhorar minha produção, como é que eu vou reduzir custos, como é que eu vou melhorar minha engenharia para ela conseguir desenvolver mais produtos, né? De uma forma mais eficiente, como é que eu vou trabalhar com a questão financeira da minha empresa, onde é que eu vou captar dinheiro mais barato para fazer os investimentos, né? Vendas, como é que eu vou aumentar, né, minha equipe comercial, como é que eu vou treinar melhor os meus vendedores, etc, etc, etc. Como é que eu vou aumentar a minha equipe comercial? Isso tudo a gente fala, são estratégias de ponto, né? E todo mundo aqui, imagino, que está muito familiarizado com essas estratégias. Todo ano, quando a gente faz planejamento estratégico, a gente geralmente vai tentar endereçar alguns desses temas. Estratégia de linha já é diferente, né? Aí a minha empresa continua sendo aquele ponto azul ali no meio, e estratégia de linha é como é que eu vou melhorar a minha cadeia de valor, né? Trabalhando, por exemplo, com logística, com os meus distribuidores, com a minha revenda, como é que eu vou desenvolver minha política junto aos meus fornecedores, ao fornecedor do meu fornecedor, né? Etc, etc, etc. Então, estratégia de linha é muito famoso também, né? Que é mexer no supply chain.
a gente também, todo ano, tem que revisar isso, ver se a gente vai mudar, se a gente vai né, mudar nossa política de pricing em relação a revendas, etc., né, serviços e tudo mais. O que o Minzen ele começou a explicar para a gente, em cima desse modelo, é que o Alibaba, na verdade, ele é uma empresa que trabalhou e trabalha, né, o que a gente chama de estratégias de plano. Né? O que são estratégias de plano? A minha empresa, que é aquele ponto azul, continua lá. Né? Então, eu vou pegar o Alibaba como exemplo. Né? A Alibaba começou com comércio eletrônico, e-commerce. Né? E rapidamente eles cresceram, tá? E aí, o que eles perceberam? Que passava muito dinheiro todo dia pelo Alibaba. Né? O pessoal pagava com cartão de crédito, pagava com algum meio de pagamento lá. E aí eles falaram assim, puxa vida, eu já tenho um monte de dinheiro circulando no meu e-commerce. Por que eu não crio um meio de pagamento? E aí eles criaram o Alipay. O Alipay, na China hoje, é como o Pix aqui no Brasil, né? É exatamente isso. Então, é o sistema, o Pix, na verdade, é uma cópia do Alipay, né? Então, o Pix, o Alipay, você pode fazer pagamentos, né? E transações entre pessoas, tá? Então, o Alibaba, tá? Que já tinha uma cadeia, né? Uma linha de negócios em comércio eletrônico, e-commerce, eles abriram uma nova linha, né, de negócio chamado Alipay, tá? Que é de meio de pagamento, e o Alipay ficou muito maior do que o Alibaba, incrível que pareça. Então, eles falam assim, né? Eu tenho um ponto, né? Eu tenho uma linha, que é a minha cadeia de valor, meu negócio, e agora eu, em cima desse ponto, né? Eu abro uma nova linha. Então, vários pontos formam uma linha, várias linhas formam um plano. Então, as estratégias do Alibaba são ter negócios, né, de plano. O que significa isso? Negócio que tem sinergias entre si, né, mas que são novas cadeias de valor. Então, depois do Alipay, o Alibaba construiu também empresa de logística, né? Porque mesmo raciocínio, eu tenho o e-commerce, eu preciso entregar, eu preciso... Aí eles criaram lá, depois eles criaram, por exemplo, depois que criaram o Alipay, eles criaram agora a Ant, que é uma empresa de seguros, né? Qual que é a lógica disso? Eu já tenho tudo, eu já tenho informação, para vocês terem uma ideia, o Alipay hoje, na China, ele realiza mais de 500 milhões de transações dia, né? Então, praticamente metade da população chinesa usa o Alipay pelo menos uma vez por dia. E isso dá muita informação para eles, né? E aí eles começaram a entrar na área de Big Data, entrar na área de Machine Learning, então eles começam a aprender, por exemplo, os hábitos de consumo das pessoas, dos lojistas, eles, por exemplo, sabem que loja que está faturando bem e que loja que está faturando que não, onde o faturamento está decrescendo, porque todo mundo vai pagando lá com o Alipay, então eles têm essa informação que ninguém tem, né? E aí eles podem, por exemplo, fazer um seguro mais barato para as lojas que vão bem, né? Porque sabe que não vai quebrar. E ele pode cobrar mais caro, né? Seguro de lojas que estão indo mal, né? Então, eles têm um monte de informação, no fundo, e aí eles criaram outras linhas de negócios baseados nessa linha original, né? Que é o e-commerce do Alibaba. Então, e uma coisa que eles também descobriram é que para criar essas novas linhas, né? A melhor forma de fazer isso é na forma de startups. Então, o Alibaba foi a primeira startup que eles criaram, né? Claro, nasceu lá, teve investimento de startup. E todos os outros negócios que eles fizeram, o Alipay, a Ant, né? Todos os outros negócios que eles têm, eles entraram agora na área de cinema também, tem lá, né? É uma loucura. Mas eles sempre tratam como uma startup, né? Mentalidade de startup. Por quê? Porque é uma empresa separada, né? E ela tem agilidade para buscar
e construir esse novo modelo de negócio que eles imaginam. Tá? Então, o ecossistema de inovação ele é muito importante quando você quer construir novos negócios, né? Ou a gente fala quando você quer jogar o jogo do plano, né? Porque se você quiser construir novas linhas de negócios usando os métodos tradicionais, você sempre vai chegar atrasado. Esse que é o problema, é um problema de velocidade, né? Então, as startups, elas são muito mais rápidas, são muito mais ágeis, elas testam ideias e, né, fala, se não for, se não for bom, falha logo, né, como a gente fala, né? Então, a lógica hoje, né, é o seguinte, as empresas tradicionais, elas jogam o jogo do ponto e da linha. As empresas modernas, né, dessa era do conhecimento, elas tendem a querer jogar o jogo do plano. E para jogar o jogo do plano, você tem que ter um bom ecossistema de inovação, ou você não vai conseguir jogar o jogo do plano. Você não vai encontrar parceiros para formar rapidamente essas novas linhas. Esse que é o problema, né? E a Jato a gente aprendeu isso, né? Acho que a partir de 2019, quando o Minzen lançou esse livro, a gente já foi, entendeu que esse era o caminho, e a gente, então, começou também a fomentar ecossistemas, tá? Porque a gente sabe que sem um bom ecossistema, a própria Jato não consegue jogar esse jogo do plano de uma forma competitiva, tá? Bom, essa é a teoria, né? É o que o Nilmar colocou aí como chamada, né, dessa palestra aqui, desse bate-papo. O que eu quero mostrar para vocês é como é que desdobra isso. Tá bom. Então, as empresas precisam de um ecossistema de inovação. Como é que a gente está construindo isso lá no Vale do Genoma, né? Porque o Vale do Genoma é um ecossistema de inovação. E quem sabe vocês podem pegar algumas ideias e trazer aqui para o Iguaçu Valley também. Eu acho que essa aqui é a temática principal. Isso, então, é o modelo que a gente está construindo no Vale do Genoma. Esse é um modelo que está em evolução ainda, tá? Mas, basicamente, é aquilo que estava, inclusive, no vídeo de apresentação do Iguaçu Valley, né? Como é que a inovação acontece? Quando a gente consegue trazer conhecimento para o negócio. Tá? Então, esse quadro ele é muito importante. Isso aqui é como que é o fluxo, como que é a nossa fábrica de inovação, né? Que a gente chama dos papers, a nota fiscal. Né? Então, o Brasil hoje tem uma posição privilegiada quando a gente fala de publicação de papers. Nós somos 13º no mundo em publicações de papers, tá? Isso no geral, isso inclui todas as áreas de conhecimento. Quando a gente vai para áreas específicas de nosso interesse, como, por exemplo, a agronomia, né? Em agronomia, no mundo, no Brasil é 3º maior produtor de publicação. O que significa isso? Que a gente gera conhecimento pra caramba em agronomia, tá? A gente só perde para a China, que é o número 1, e para os Estados Unidos, que é o número 2. E o Brasil é o número 3 no mundo em publicações de agronomia, tá? E quando a gente fala de agricultura tropical, que é a nossa realidade aqui do Brasil, nós somos o país que mais publica, nós somos número 1 em agricultura tropical, tá? Então, as pesquisas científicas, né, que a gente também chama de TRL 1 a 3, não sei se vocês conhecem a terminologia do TRL, mas se não conhecerem, por favor, estudem e comecem a conhecer. TRL é uma régua de maturidade tecnológica. A gente chama de Technology Readiness Level, né? TRL, tá? É a régua de maturidade tecnológica. Então, TRL 1 a 3, nessa régua, são os níveis mais imaturos que a gente fala, né? É pesquisa científica mesmo. É aquilo que tem que ser feito numa UniOeste, na UEM, na UEL, e esses caras estão fazendo bem o trabalho aqui no Brasil. Coloca o Brasil numa posição de destaque no mundo, tá? Depois tem pesquisa tecnológica, né? A pesquisa tecnológica geralmente é feita por instituições como o Tecpar, como o IDR, né? Como a Embrapa,
esses caras geralmente ficam, tendem a ficar, são os ICTs, né? Que a gente também chama. Então, só para você ter uma ideia, esse quadro aqui foi construído essa semana, né? Eu pedi para todos os participantes do Vale do Genoma, né? Então todo mundo que está nesse quadro aqui, de uma certa forma, já é integrante do Vale do Genoma, né? Coloquei até o Iguaçu Vale aqui, só que o Iguaçu Vale eu não validei ainda. Eu pedi depois para o Jadson para estar validando aqui onde é que o Iguaçu Vale se coloca aqui dentro desse quadro, né? Mas qual que é a ideia aqui? Então, o conhecimento nasce lá na pesquisa científica, TRL 1 a 3, ele amadurece na pesquisa tecnológica, TRL 4 a 6, né? E depois ele tem 3 caminhos para esse conhecimento chegar até as empresas, que é quem efetivamente gera nota fiscal, certo? Então, os primeiros 2 caminhos aqui, que é o ensino e extensão, né? A gente fala de ensino e extensão, já é tradicional das universidades, dos institutos de pesquisa, né? Que é fazer projeto com a empresa, ou ir lá dar um curso para passar esse conhecimento, tá? O terceiro caminho, esse é novidade, né? Esse aqui apareceu mais recentemente, isso aqui foi inventado lá no Silicon Valley, é o que a gente chama de empreendedorismo, né? É uma outra forma de eu empacotar todo esse conhecimento científico que foi desenvolvido aqui por trás, científico e tecnológico, tá? E aí eu posso empacotar ele, por exemplo, na forma de uma startup já, na forma de um negócio, tá? E isso, né, eu quero fazer a correlação desse quadro com esse aqui, tá? Porque se você pensar bem, né, o método tradicional de difusão do conhecimento científico para as empresas sempre foi ensino e extensão, certo? É o tripé da universidade. Pesquisa, que é o bloco verde aqui, ensino, que é o bloco amarelo, e extensão, que é o bloco laranja aqui. Então, sempre foi esse o modelo que a gente usou no mundo. O que apareceu aqui agora é esse bloco vermelho, né? Que é o bloco para quem quer jogar o jogo do plano, né? Então, jogo ponto e linha amarelo e laranja, jogar o jogo do plano é esse vermelho que está aqui em cima, tá? E aí sim, essas são as interações que a gente tem que ter com os negócios. Então, quando a gente quer fazer um ecossistema de inovação, a gente tem que olhar para tudo isso, escolher temas onde a gente vai ser muito bom e a gente vai conseguir, né, construir essas setinhas que estão aqui, que são as setas, né, que são as interfaces entre os vários players dentro do ecossistema, tá? Isso aqui é muito importante, né? Tem que ter essas interfaces. Então, a gente, no Vale do Genoma, por exemplo, a gente desenhou os blocos só para ter uma clareza, na verdade, todo mundo já tem uma atuação em cada área dessa. Aqui a gente só pediu para o cara colocar, você tem pesquisa científica, você publica paper? Publico. Você tem pesquisa tecnológica? Né? Aí tenho. Você tem alguma ação de empreendedorismo? Né? Você tem alguma coisa aqui de projeto de extensão? Você tem ensino? Você tem negócio? Tá? E tem um case bem interessante que eu ia falar para vocês, que é o IDR. Esse slide aqui, ele está errado, porque eu atualizei ele, mas não sei por que ele não salvou. Né? O IDR é um caso muito interessante que a gente tem hoje, né? O IDR, ele está em todas as frentes, tá? Eu achei, depois eu vou... Deixa eu reposicionar aqui. Sim, tem uma pergunta ali, sim, do Pode Renato, falar. né? Onde entram os parques tecnológicos? Então, o parque tecnológico são as entidades que coordenam todo esse negócio aqui, entendeu? Então, o parque tecnológico,
ele pode ter universidade dentro dele. Vamos pegar o caso do Bioparque. O Bioparque tem lá 4 universidades, eles estão montando centros de pesquisa tecnológico, eles têm empreendedorismo, eles têm projetos de extensão com as empresas, tem a parte de ensino, tá? E estão trazendo empresas lá para se instalar no parque tecnológico deles. Então, um parque tecnológico tem que olhar para isso aqui e falar assim, o que eu quero ter no meu parque tecnológico? Entendeu? Então, se você olhar para o Bioparque, ele quer fazer tudo, ele quer ter tudo, né? Vamos olhar para o Sila Tech Park, que é um outro parque tecnológico que a gente conhece bem. No desenho do Sila, né? O Sila não quer ter universidade, ele só quer ter parcerias com essas universidades, mas ele não quer ser dono de universidade para fazer pesquisa científica. O Sila Tech Park também não quer ter pesquisas tecnológicas. Quem faz as pesquisas tecnológicas lá em Guarapuava é o IPEC, que está aqui. Então, o Sila Tech Park ele só se associa ao IPEC. Aí você vai ver aqui, você vai vendo, né? Onde é que o Sila está? O Sila está aqui, ó. O Sila está fomentando empreendedorismo, tá vendo? Aqui, o Sila Tech Park. Ele não vai fazer projeto de extensão, porque quem tem que fazer projeto de extensão são os parceiros do Sila, que é tipo IPEC e tal, e o Sila Tech Park quer fazer ensino. Então, eles querem ter cursos de empreendedorismo, cursos online, eles querem fomentar empreendedorismo, tá? E eles também não querem estar no negócio. O Sila Tech Park não tem negócios diretos de gerar nota fiscal, por exemplo, né? De ter produtos, nada disso. Ele vai fazer isso junto com a Associação Comercial de Guarapuava, que está aqui. Então, cada parque tecnológico tem que olhar para isso aqui, né? Isso aqui é como um Lego, né? Como um bloco. Um bom parque tecnológico sempre tem que ter tudo isso aqui. Seja próprio, como o Bioparque está fazendo, né? Aí é a cabeça do seu Luiz, dona Dulce. Ele acha que se ele não tiver tudo debaixo dele, a coisa não anda, né? Ou como o Sila Tech Park, que só escolheu algumas coisas para ele ter próprio, e o resto ele vai fazer tudo em associação com outras entidades. Ficou claro? Desculpa, eu não vi quem fez a pergunta, porque eu não tô enxergando aqui vocês, O né? Renato ali. Ah, foi o Renato. Renato, ficou claro essa questão ou não? Não, perfeitíssimo. Tá? Cada Porque, caso é um caso, cada situação uma situação. claro. Aproveitando, eu fiz uma outra pergunta aí, que é de Hum. interesse aí pessoal, pela minha ação hoje. Dentro desse cenário, você não vê o poder público, tá? Então, eu estou falando desse desenho que tu mostrou da fábrica de inovação. Como ele se insere nesse processo? Claro que não vai fazer pesquisa, não vai ter empreendedorismo, não vai ter negócio, e que bom que não tem. O governo ele está aqui sim, tá? Só que ele está representado na governança, certo? E depois eu vou explicar um pouco sobre governança também. O que é fazer governança disso aqui? Porque aqui só estão representados os atores operacionais. Vou te dar um exemplo, tá? Onde é que o governo está aqui? O governo está na UEL, está na UEM, está na Unicentro, na UTFPR, na UniOeste, na UEPG, na USP de São Carlos, no IBMP, no IDR, e só não está no IPEC. O IPEC é a única entidade aqui de pesquisa científica que não é governo. Tá? Vamos olhar o segundo bloco de pesquisa tecnológica. O governo está onde? Está no IBMP, está no Tecpar, está no IDR, né? Não está no Senai, não está no CIAG, está metade no LNPP, porque o LNPP é um laboratório público-privado que a gente montou aqui com a FATEC é governo, tá? E está nas universidades todas, que participam aí, nas públicas, né? Então, você vê uma presença muito forte do governo nesses dois blocos aqui, tá? O que acontece? Quando você vem para a parte aqui mais para a direita, aí a participação do governo ela tem que começar a diminuir, né? Mas ela ainda tem, tá? Se você olhar aqui, quem que é governo aqui? No bloco vermelho, o IDR é governo,
Tecpar é governo, mas tá vendo que ela já começa a sumir? Porque as incubadoras, aceleradoras, Venture Builder, Venture Capital, geralmente não são de governo. Startup não é de governo, Silatec Park já não é de governo, o CIAP, que é o nosso ambiente de inovação aqui de Pompeia, não é governo, né? Então, o governo começa a diminuir o seu peso. Iguaçu Valley não é governo, tá? E aí você vai vendo a diminuição. E quando você chega aqui no negócio, aí praticamente o governo some, né? Tem alguns aí de governo. O IBMP, por exemplo, o IDR é governo, mas o resto não é. Então, esse é o desenho, é um desenho natural mesmo. Todos os governos, né, lá fora, na China, na Europa, eles têm participação muito grande nos blocos verde, né? Ele tem uma participação mediana nesse bloco intermediário, que é o vermelho, laranja e amarelo, e ele quase não deve aparecer aqui no bloco azul, que é o mundo dos negócios, e está tudo certo. E o governo, qual que é o papel do governo aqui? É participar da governança. O que é governança? Governar é você olhar para esse ambiente aqui e falar assim, onde que tem gargalo? Né? Por exemplo, nós estamos com o governo do Paraná, né? O governo do Paraná, ele é um dos principais não sei, associados, né? Do Vale do Genoma, certo? Então, olha a nossa preocupação. Na largada aqui, nós somos 13º, né? E na chegada, nós somos 59º. O que significa isso? Que tem muita perda aqui no meio do caminho, percebe? Então, um dos papéis do governo é olhar para isso e falar o seguinte, eu não posso piorar aqui na publicação, na verdade, a gente ainda quer melhorar aqui na publicação, e a gente precisa melhorar muito aqui na pesquisa tecnológica e principalmente nessa parte de empreendedorismo, projetos de extensão e ensino, para entregar uma bola redonda aqui para as empresas. Né? Para que o fluxo de difusão de conhecimento científico saia do paper e chegue na nota fiscal. Tá? Esse é o grande, isso é um desafio de governança, né? E é de governança de ecossistema. Então, a gente criou um modelo para explicar para todo mundo, certo? Primeiro, onde você está. Segundo, qual que é o seu papel dentro desse quadradinho. E terceiro, identificar onde que estão os principais gargalos que a gente precisa atacar juntos como ecossistema para fazer esse fluxo andar. Para que o conhecimento realmente chegue lá na ponta, chegue nas empresas. Tá? E isso, por isso que eu perguntei para você, Nilmar, né? O que você tem de ativo aqui no Bloco Verde? Você falou, tem a Unioeste, tem tal, quais áreas de pesquisa, tal. E o que você tem no Bloco Azul? Né? Temos aqui a Copagril, temos o pessoal da Frimeza, né? Então, legal. Aí, o que é o parque tecnológico, sei lá, não sei nem se tem parque tecnológico aí, tá, Nilmar? Estou chutando aqui, porque eu estou chegando agora. Mas, se tivesse um parque tecnológico em Marechal Cândido Rondon, qual deveria ser o papel desse parque tecnológico? Né? Ver os gargalos e atuar em cima desses gargalos para fazer esse conhecimento fluir. Né? E isso tanto para a estratégia de ponto, porque tem coisa para fazer, a estratégia de ponto continua precisando de conhecimento, quanto para a estratégia de linha, que também precisa de conhecimento, que aí são esses blocos mais o amarelo e o laranja, tá? E desenvolver estratégias de plano, que aí é o bloco vermelho. Deu para entender como é que a gente está conectando, né, toda a teoria do Minzen com uma construção, vamos dizer assim, real mesmo? Né? E aí, a governança do Parque Tecnológico, a governança do Iguaçu Valley, a governança do Vale do Genoma, né? O que é governo? Governo não precisa ficar fazendo as coisas, o governo tem que governar, certo? E o que é governar? É olhar para onde que tem problema, chamar esses atores e falar, pessoal, como é que a gente melhora isso? Né? Aí faz um plano e fala assim, vocês precisam de dinheiro para fazer isso? Legal, o governo vai lá e bota alguma coisa para o pessoal poder fazer, para o pessoal poder tirar esses gargalos do sistema. Né? Porque não interessa para o governo, o que interessa para o governo, né,
é o conhecimento científico que ele já investe. O governo do Paraná deve investir mais de 2 bi por ano nessas universidades estaduais, sabia? E se esse conhecimento não está chegando aqui nas empresas paranaenses, isso é perda do Estado do Paraná. Então, o governo tem papel, sim. Tem um papel muito grande. E o governo nunca perde, né? Porque se o conhecimento sai daqui e chega aqui no azul, no final, é bom negócio para ele, porque ele vai cobrar mais ICMS, vai cobrar mais ISS, ele vai cobrar imposto disso aí. Então, o governo é o maior interessado para que essas coisas funcionem. E ele está, né? Por isso que o governo está junto do Vale do Janoma, quer estar junto do Iguaçu Valley. Né? O governo do Paraná está com muito dinheiro agora para investir, né? Depois que passou aquela lei que o Fundo Paraná vai ter aí 2% da arrecadação do Estado, você imagina? 2% para gastar em inovação, para gastar em ciência e tecnologia, é muito dinheiro. Então, nós temos que ajudar o governo a gastar esse dinheiro bem, né? Porque é dinheiro do nosso imposto. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Senão a gente continua. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso, né? De uma forma bem prática, como é que a gente conecta isso aqui. Tá? E agora, a terceira pergunta que eu fiz, que eu vou tentar responder é qual oportunidade queremos explorar, né? Estou falando do Vale do Janoma. Depois vocês vão ter que construir, talvez vocês podem usar isso aqui de inspiração, né? E tentar construir esse roteiro também aí para Marechal Cândido Rondon, para o próprio Iguaçu Valley, e aí se precisar de ajuda, a gente ajuda também, não tem problema, tá? Então vamos lá. Terceiro ponto é que oportunidades que a gente vai explorar, né? Eu sempre falo para vocês, inovação, você só pode investir em inovação, né? Para alguma área que precisa continuamente, né, evoluir. Não adianta você querer inovar em mercados maduros. Né? Eu sempre dou o exemplo de cadeira, né? Ou indústria moveleira. Né? É uma indústria madura. Né? Tá, tem indústrias, claro, tem, mas, no geral, a indústria moveleira ela já está assim, talvez há centenas de anos, né? Usa prego, usa madeira, usa talvez algum novo material, mas ela tem uma demanda já saturada, né? Ninguém precisa de mais cadeiras nesse mundo, tá? Então, é só a reposição, né? Mais cadeira porque precisa, né? Substituir as velhas que quebram e comprar novas aí e tal, é isso aí, né? Agora, tem duas áreas que são que a gente entendeu, né? Que a gente fala que a demanda, por enquanto, ela é infinita, tá? Quais são essas duas áreas? Uma é conhecimento. Conhecimento é assim, quanto mais, melhor, certo? E quando a gente fala da indústria do conhecimento, né? É informática, certo? Então, por isso que computação, armazenamento em disco, essas coisas, isso aí continua crescendo e a gente não vê, né, não vê um final para isso. Eu não consigo imaginar a humanidade um dia falando assim, olha, nós já temos conhecimento suficiente, não precisamos de mais conhecimento. Eu não vejo, tá? Pelo menos não na minha geração, né? Não nos próximos 50 anos. Então, conhecimento é uma coisa que vai continuar crescendo, 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 e sempre cabe mais. Então, aí é uma indústria legal, né? Porque é a indústria da informática, que agora o principal driver da informática é essa história de inteligência artificial, isso pegou mesmo, isso veio para ficar, porque inteligência artificial é isso, né? Eu vou gerando mais conhecimento sobre as coisas, né? Então, esse é uma demanda quase que infinita. A segunda área, né, é essa área de genômica. Por que genômica? Tá? Porque tudo que a gente faz em genômica está associado à saúde, né? E hoje, a idade média do brasileiro é 76 anos, né? Então, a saúde, né? O conhecimento em saúde está evoluindo
certo? Porque quer chegar em 80 anos. Quando chegar em 80, vai querer o quê? Chegar em 90. Quando chegar em 90, vai querer chegar onde? Em 100. E quando chegar em 100, 110. E quando chegar em 110, 120. Então, saúde é um desses temas também muito parecido com conhecimento. Quanto mais, melhor. Né? Então, é uma área que vai continuamente evoluir. E essas áreas que evoluem continuamente, né, você precisa construir bons ecossistemas de inovação para eles, ou você não vai ser competitivo. Tá? Então, esse é um princípio básico. Por quê? Porque o ecossistema de inovação é uma coisa que ele sempre está tratando das novas necessidades, sempre está encontrando novas formas de fazer, né? E colocar aquilo para o mercado. Então, sei lá, um novo tratamento de câncer, uma nova forma de um alimento que vai ajudar, né, a qualidade de vida das pessoas. Isso aí é bom ter um bom ecossistema de inovação, né? Para você poder continuamente evoluir nessa área. E essas são as duas áreas mais quentes que eu enxergo, né? E que o Brasil tem que ter um bom posicionamento em cima disso, tá? Então, e aqui, né, é a grande oportunidade do Brasil. Então, quando a gente desenhou o Vale do Genoma, a gente enxergou tudo isso, né? E a gente falou o seguinte: o Brasil é o país da biologia, certo? E como a biologia, né, genômica é biologia, né? A gente, então, verificou que existem três áreas, né? Três áreas que formam uma cadeia e que são fundamentais, certo? Para o futuro do Brasil. Primeiro, a medicina preventiva. Segundo, alimentos saudáveis. E terceiro, agricultura sustentável, né? Aí muito focado em bioinsumos, uma coisa que já está acontecendo no Brasil. E essas três áreas, elas vão acabar se convergindo. Por quê? Porque a base tecnológica para todas elas é genômica e inteligência artificial, né? Que é a base dessas duas aqui, esses dois grandes drivers. Então, isso aqui é o futuro do Brasil, o Brasil precisa construir, né, esse futuro. Nós, brasileiros, precisamos construir esse futuro, tá? Então, vou falar um pouquinho de medicina preventiva. O que é medicina preventiva, né? Esse conceito foi desenvolvido pelo Leroy Hood, em 2003. Olha só, o mundo conseguiu sequenciar pela primeira vez o DNA humano em 2001. Né? Em 2003, o Leroy Hood já propôs os conceitos do que a gente chama de medicina preventiva, né? Que é a medicina 4P. Ela é preditiva, preventiva, participativa e personalizada. Então, como é que o Leroy Hood enxergou isso? Falou, no futuro, todo mundo vai ter seu exame de DNA, vai saber o que tem no DNA dessa pessoa, vai saber quais doenças essa pessoa tem predisposição. Então, eu posso ter predisposição a ter diabetes, outro pode ter predisposição a ter uma cardiopatia, outro pode ter uma predisposição a, sei lá, pressão alta, né? E aí, o que a gente faz? Se eu sei que essa pessoa tem essa predisposição, antes dela ficar doente, né? Porque a medicina hoje, assim, a pessoa ficou doente, eu começo a tratar ela. Na medicina preventiva, não. Antes dela ficar doente, eu já começo a tratar essa pessoa para que ela não fique doente, né? Então, isso é muito mais eficaz, isso é muito mais interessante. Então, essa vai ser a grande mudança da medicina para os próximos 20 anos, né? E é isso que vai, por exemplo, elevar a idade média da população brasileira de 76 anos para 80, 85, 90, 95, 100. É isso. Tá? Então, isso aqui é a grande locomotiva que puxa tudo, né? É por isso que lá em Guarapuava, nós propusemos, né, que Guarapuava seja a primeira cidade focada em medicina preventiva, né? O Hospital do Câncer de Guarapuava, que é um hospital novinho, né, que acabou de ser inaugurado, ele vai ser o primeiro hospital do câncer, né, focado em medicina preventiva. E para isso a gente criou o IPEC, né, que é um Instituto de Pesquisas do Câncer, né, lá de Guarapuava, que é um instituto de pesquisa focado exatamente em genômica e focado exatamente nessas questões de medicina preventiva.
Tá? Então, Guarapuava está puxando essa questão, é uma oportunidade muito boa, né? Que o Estado do Paraná tem, então existe todo o apoio do governo do Paraná nesse projeto, né? Esse programa, na verdade, ele é muito maior do que um projeto, ele é um programa, tem vários projetos dentro desse programa, né? Então, por exemplo, a gente quer construir um Living Lab lá em Guarapuava. O que é um Living Lab? Né? É um laboratório vivo. Guarapuava é uma cidade de 180 mil habitantes, tá? E a gente quer que toda a população de Guarapuava tenha um exame de DNA. Né? Então, todo mundo lá vai ter. E aí, o que a gente vai fazer? A gente quer construir um laboratório de validação. Né? Quando você trabalha com medicina curativa, né? Sei lá, o cara tem câncer e eu quero saber se aquele remédio funciona naquele câncer, ou aquele tratamento funciona naquele câncer. Eu preciso de 100 pessoas. 50 eu faço o tratamento, as outras 50 eu dou placebo, né? E depois eu vejo no final como é que foi o resultado, quem morreu, quem não morreu, e falar, realmente esse tratamento aqui, ele estatisticamente, ele funciona porque quem fez o tratamento teve uma sobrevida muito maior do que quem não fez. É assim que funciona, tá? Quando a gente trabalha com medicina preventiva, nós temos um problema muito, muito pior, né? Porque ninguém está doente, né? E aí, se eu proponho um tratamento preventivo e no final ninguém morreu dessa doença, o que eu provo? Em princípio, nada, né? Pode ser que a pessoa nem tinha predisposição para isso. Mas quando eu pego, né? Então, o medicina preventiva, ele exige, a gente fala, populações muito grandes, né? Só para vocês terem uma ideia. Um tipo de medicina preventiva, né, que a gente tem é vacina, né? Vacina, a gente teve agora o caso da Covid, mas todo o desenvolvimento de vacina, quando vai naqueles, né, nos níveis, né, de aprovação lá, quando chega em nível 3, por exemplo, de validação, você precisa de 50 mil pessoas. Então, o que a gente pensou? Guarapuava tem 180 mil, né? A gente vai construir um laboratório vivo, a gente vai pegar Guarapuava como se fosse um laboratório mesmo, né? E Guarapuava tem umas características muito interessantes, né? Quem conhece lá a região, Guarapuava é uma cidade média, 180 mil habitantes, no meio do nada. Se você olhar em volta ali, não tem nada, não tem nenhuma outra cidade grande. Então, o guarapuavano típico, ele faz tudo em Guarapuava. Ele vai no médico, ele come as coisas lá, ele vive lá, ele tem muito pouca interação com outras cidades. Então, isso é muito bom quando você quer fazer um laboratório, né? Você quer ter um ambiente mais controlado. Bom, e aí, se você está fazendo medicina preventiva, existem 3 aspectos, né? 3 principais elementos para você trabalhar. Um é alimentação, né? Então, é o que a gente come. 2 é exercício físico, que também afeta muito a questão de saúde, né? E 3 é nível de estresse. Né? Então, claro, nós vamos focar na questão da alimentação. Né? Então, existe uma correlação muito grande entre biota intestinal e doenças. Isso já é muito bem estudado na medicina, nos papers. Né? Então, por exemplo, isso aqui é um paper, por exemplo, que foi extraído da Nature, né, 2012, onde ele mostra aqui, certo? O que tem no estômago de uma criança Yanomami, de uma criança de uma tribo chamada Guaribo, que fica lá no Peru, uma criança do Malawi e uma criança dos Estados Unidos. Você vê que é bem diferente a biota intestinal deles, né? O que tem lá de bactérias e tal, no intestino dessas crianças. E isso determina também um monte de questões de saúde, né? Então, existe uma correlação muito forte entre biota intestinal que você come, né? E questões de saúde, tá? Então, a gente desenvolve aqui o tema alimentos saudáveis, né? Vocês devem saber, ou, inclusive na feira aqui, né, no Show Rural Copavel, foi feita a assinatura, né, do Aldo Bona com o pessoal do Bioparque, né, e o Itaú aqui de São Paulo. A gente o Bioparque vai abraçar, né, essa questão de alimentos saudáveis.
Então, o Bioparque vai se tornar um dos temas principais agora na área de pesquisa e desenvolvimento do Bioparque, né? No fundo, seria isso aqui, né? O Bioparque vai construir isso voltado para alimentos saudáveis. O Arapuava vai construir isso voltado para medicina de precisão, ou medicina preventiva, tá? E depois a gente precisa de alguém para construir esse mesmo modelo, por exemplo, para agricultura sustentável. Né? É isso, é disso que nós estamos. Então, os parques tecnológicos, ele tem um papel fundamental, que é sempre de construir e de fazer a gestão, né? Então, no caso do Bioparque, só para vocês entenderem, daqui a pouco o Bioparque vai apresentar um quadro desse também, onde ele vai mostrar quem estão aqui nas pesquisas científicas, né? De alimentos saudáveis, por exemplo, vai estar a UEM, né? Já estamos vendo isso, o departamento lá, o programa de alimentos, de engenharia de alimentos da UEM, a UEL também tem, a UTFPR também tem, a Federal também tem, né? O FPR, e aqui do Paraná, acho que só esse, nós vamos trazer o pessoal do Itaú, a gente deve trazer o pessoal da Unicamp também, o pessoal da USP, então a gente começa a formar essas caixinhas, né? Por temas, tá? Então, aí o Bioparque é quem vai administrar, né, esse conjunto aqui, né, dentro de um tema específico que é alimentos saudáveis, tá? Depois tem a agricultura sustentável. Aqui nós estamos vendo também quem que vai administrar esse tema, né? No Paraná tem muitos hubs que já tratam disso, um deles, inclusive, é a Cascavel, né, por causa da Copavel. A gente está vendo com eles. Tem o pessoal de Ponta Grossa também tem interesse nesse tema, estamos conversando com eles, né? E é claro, isso aqui é uma ação de Estado, mas no final a gente quer construir também um desenho desse para a agricultura sustentável, tá? Como que esse fluxo de conhecimento científico flui, né, ao longo da cadeia até chegar aqui nos negócios para a agricultura sustentável. Então, são pelo menos 3, talvez tenham mais, tá? Mas essa é a ideia que a gente tem, tá? E, só para terminar a nossa conversa aqui, maior ameaça para a agricultura brasileira é esse negócio aqui. Eu visitei a gente chama isso de vertical farm, né? Eu visitei esse negócio no ano passado, já tinha visitado na China também, isso faz tempo, né? Em 2014, eu visitei as vertical farms lá na Ásia, né? E a gente, né, aqui na Jato, considera vertical farm como a maior ameaça para a agricultura brasileira. Por quê? Porque existe uma diretiva do Partido Comunista Chinês, né? Sabe que eles fazem os planos estratégicos de longo prazo deles, e um dos objetivos é que até 2050 a China seja autossuficiente em produção de soja, usando essa tecnologia de fazendas verticais. E aí a pergunta que fica é, tá bom, se a China se tornar autossuficiente em produção de soja, o Brasil vai fazer o quê com a soja que a gente produz? Então, nós precisamos, enquanto o negócio da soja está bom, né, graças a Deus, não dá para reclamar, mas nós temos que ir migrando, né, de ser um produtor de commodities para esse mundo, né, da medicina preventiva, alimentos saudáveis e agricultura sustentável, inclusive usando vertical farms, por que não? Certo? Então, era essa a conversa que eu queria ter com vocês, e agora eu fico aberto a perguntas, comentários, e principalmente como é que Marechal Cândido Rondon, né, se insere dentro dessa visão, né? Eu queria ouvir vocês. Bom, sim. Parabéns aí pela palestra aí. Eu já havia assistido aí lá em Itaipulândia, mas a gente assiste novamente, já tem novos insights, né? Só um adendo, assim, o pessoal pensa assim, então, como que vai ter o custo de energia, digamos assim, para poder manter uma agricultura vertical, né? Eu não sei se é do conhecimento de todos aqui, né? Mas a China é um dos países, né? E a União Europeia é o outro, que estão desenvolvendo o sistema de fusão nuclear dentro assim,
como forma de fonte de energia, né? E quem desenvolver fusão nuclear com fonte de energia vai ter energia barata. Daí vai poder fazer agricultura vertical, né? Entendeu? Porque vai ter o próprio sol armazenando, produzindo energia e o próprio sol interno, a fusão nuclear é como se fosse ter um sol na Terra, né? Uhum. Então, geraria energia suficiente para poder ter agricultura vertical e energia barata. Assim, é uma estratégia que, não, 50 anos, se eles conseguirem realmente verticalizar, assim, conseguir produzir energia barata, eles vão conseguir ser competitivos na produção agrícola, né? Eu vejo assim, que nem Marshall não tem uma realidade assim, indústrias de produção alimentícia, né? A produção foi trabalhar nos anos 90 e os anos 2000, né? Muito forte aqui para desenvolver a indústria alimentícia, se industrializar, digamos, a produção daqui e da região, por exemplo, laticínios, frigoríficos, pecuárias, né? Então, criou-se muitas indústrias nos anos 80, 90 e 2000. E, digamos, agora, o desafio e aqui em Machalão também tem, aqui assim, o pessoal trabalha muito com a agroecologia, né? Com esses tipos na área da agronomia, né, pessoal? Tem muita pesquisa, muito trabalho assim, de extensão voltado para a agroecologia. Você imagina que talvez a região aqui assim tem que desenvolver nessa linha talvez de agricultura sustentável, o que você acha? Então, vamos lá. Eu não conheço a região de Marechal Cândido Rondon, mas, assim, eu estou conhecendo um pouco mais aí o oeste do Paraná, né? Para mim, o oeste do Paraná tem duas grandes oportunidades. Um é a área de alimento saudável mesmo, tá? E, quem sabe, engrossar o caldo lá com o pessoal do Bioparque, porque eles já vão puxar esse assunto, né? O doutor Luiz é um cara visionário, né? Quando eu fiz essa apresentação para ele, na hora ele já sacou, ele falou assim, cara, a minha indústria farmacêutica, né? Porque hoje ele está na indústria farmacêutica, o negócio dele é a medicina curativa, né? Ele falou assim, nesse novo mundo da medicina preventiva, eu vou ter que fazer alimento. Então, ele já sacou, né? Entendeu? Que o negócio Aham. dele é migrar. Então, ele vai direcionar os canhões dele lá, e ele tem bastante bala na agulha, né? Graças a Deus, né? E ele vai puxar esse negócio de alimento saudável. Então, eu vejo que Marechal Cândido Rondon tem que se inserir bem nessa cadeia. Não adianta querer ficar puxando o tema e querer competir com o Bioparque, por exemplo. Não faz sentido, né? Uhum. Tem que, Sim. tem que integrar com o Bioparque, tem que ver o que eles vão fazer, tem que trazer as indústrias de alimento aí da região, né? Não só de Marechal Cândido Rondon, mas eu sei que tem todo um entorno ali, Palotina, outras cidades, tem que trazer tudo em torno e criar um tema importante nesse negócio de alimentos saudáveis. Por quê? Porque, historicamente, né, todas as regiões que são agrícolas, eles acabam verticalizando para agregar mais valor, né? Então, se a região do Paraná ela é muito forte em agricultura, é claro que o próximo passo vamos verticalizar e vamos começar a agregar mais valor em cima do nosso produto principal, que é o grão, né? Então, agora, como é que a gente agrega valor? Uma das oportunidades é exatamente nessa questão do alimento saudável, porque é muito mais caro, né? Mais rentável fazer isso. Então, isso aí, eu acho que é um caminho que não tem volta. E a agricultura sustentável, então, vamos falar assim, do ponto de vista de estratégia ponto, linha e plano, né? Alimento saudável é estratégia de plano, certo? Começar a criar novas linhas ali, né? Novas oportunidades. E a agricultura sustentável, ali eu acho que é melhorar o negócio que você já tem aí. Então, ali é mais estratégia de ponto e linha, né? E que também é importante, também tem que ter inovação, certo? Mas talvez não é um novo negócio.
tá? Ou pode até ser também, porque talvez na hora que você começa a exigir alimentos saudáveis, provavelmente você vai precisar de novas variedades, você vai precisar de novos, né, novas culturas. Aí sim pode aparecer coisa interessante também, tá bom? Renato tá com a mão levantada? Sim, concordo plenamente contigo. Essa questão de alimentos saudáveis é o caminho, tá? E isso você viu algumas tendências. Você falou da questão de medicina preventiva, e esse formato de medicina preventiva também na produção animal. Também. Opa! Porque Aí sim. hoje, Uhum. hoje você tem um negócio muito interessante, que é a demanda do mercado, principalmente europeu, de zero antibióticos, nada de antibióticos no processo de produção. Quando você coloca 3.000 suínos juntos, Sim, literalmente é isso aí. complexo para você poder produzir sem antibiótico, tá? E o que está se trabalhando muito é a questão que eu acho que é uma tecnologia, aí quando fala em alimentos saudáveis, e alimentos saudáveis para os animais também, tá? Porque esse é o nosso mote da região. São alimentos, nós somos grandes fornecedores de proteína. Se você Sim. pegar lá no Mar Marechal, ele produz grãos, beleza, mas em sua, acho que 100% é convertido em proteína. E Uhum. esse nicho de produção de proteína saudável, eu acho que é uma estratégia aí que a gente tem que começar a discutir mais intensamente. Uhum. Quer É até um ver? bom tema para o Nova Meet do ano que vem. Uhum. Ó, vocês falaram de um negócio muito interessante aí, a questão da proteína animal, né? Quer ver? Ontem almoçou comigo aqui em Pompeia o Fábio Jatene. Ele é filho do Adib Jatene, né? Que é um médico lá, cardiologista, acho que todo mundo conhece, já foi ministro da Saúde e tal. E o Fábio Jatene esteve aqui, ele hoje é superintendente do INCOR, que é o Instituto do Coração. Olha que interessante. Ele estava me falando o seguinte, né? Que um dos grandes desafios hoje na medicina, principalmente nessa área cardíaca, né? É você conseguir válvula humana para transplantar. Porque geralmente você tem que pegar um cara que vai morrer, que não sei o que, papapá. Aí ele falou o seguinte: uma das áreas de tecnologia mais avançadas que tem hoje é você pegar válvula de porco, né, do coração do porco, certo? E aí você tira a válvula do coração do porco e você coloca no humano, certo? E aí você tem uma... Ele estava dando os números, tá? Ele falou assim, por exemplo, hoje, só de crianças, são 28 mil crianças por ano e morrem porque não consegue uma válvula para transportar, para transplantar. 28 mil crianças, né? Porque não tem válvula. Então, eles estão desenvolvendo uma tecnologia hoje que é assim: você pega a válvula do porco, tá? Que é muito parecida com a do ser humano, você vai lá, coloca e substitui a do ser humano. Qual que é o problema quando você coloca uma válvula do porco num coração humano? O problema chama-se rejeição. Então, você tem que tomar umas drogas pesadíssimas, tá? A vida inteira do cara para não dar rejeição, certo? Olha que interessante, ele estava me contando. Hoje, você consegue, através de manipulação genética, tá? Através de CRISPR, né? Você consegue desenvolver novas variedades de porco, olha só, uma variedade de porco, certo? Que não dá rejeição naquele humano, mas tem que ter compatibilidade genômica entre as pessoas, sabe? Aquele lá do sangue, O positivo, O, né? Tem que ter um monte de critérios. Então, hoje, olha onde é que chega a tecnologia, né? Você precisa de uma válvula para transplantar numa criança, certo? Você vai lá, desenvolve um porco, né? Que tem características genéticas onde essa criança não vai ter rejeição. Isso não é uma loucura? Mas por E que... isso já
Isso já tem. O pessoal da Embrapa, eles estão lá na Embrapa Suínos e Aves, em Santa Catarina, eles estão com uma linha de pesquisa em cima exatamente disso. E inclusive, essa manipulação do suíno, porque você veja, um suíno hoje, você tem aí, na fase adulta, pesando 200, 250 quilos. Sim. E o que eles estão fazendo? Estão reduzindo o tamanho dos animais para que tenha uma compatibilidade, além dessa questão genética, de forma e tamanho também. Isso, exato. Olha, gente, por que a região aí do oeste do Paraná não poderia ser o maior produtor de válvulas de suínos para, sei lá, para humanos no mundo e fornecer para o mundo inteiro? Isso é um negócio altamente rentável, né? Precisa do quê? Criar todo um ambiente. Precisa criar um ecossistema para fazer isso. Estou falando de uma oportunidade, né? Que às vezes a gente fica só pensando na commodity, né? De fazer coisas. Mas, gente, né? Criar porco é o que vocês mais sabem fazer, certo? Então, podemos continuar criando porco lá para fazer salsicha, não tem problema nenhum, né? Mas por que a gente não pode criar um outro negócio? Tá vendo? Isso aí já é negócio de plano. Né? Eu vejo quais competências eu tenho, eu vejo o que eu sei fazer e eu coloco essa minha competência, né, à disposição de um novo nicho de mercado, de um novo negócio. Você já pensou? Quanto que não vale uma válvula dessa de um porco? Né? Sei lá, Sem isso, vou fazer uma brincadeira que minha sogra fez esse transplante com válvula suíno, né? é. Aí eu falei para ela que ela não pode comer mais porco, né? Porque senão é Uhum. canibalismo. É. Mas agora, pensa o Sogra. seguinte, nós estamos falando só da válvula do coração, né? Certo? Por que não poderia ser um fígado? Por que não poderia ser um rim? Por que não É poderia isso. ser outros órgãos? Um pâncreas? Gente, nós estamos falando de coisa aqui que é absurda, tá? E é de alto valor agregado. E hoje a gente só pensa na salsicha. Maravilha. Temos mais alguma pergunta aí, pessoal? Já passamos 15 minutos no nosso horário. A conversa é longa, hein? Alguém tem uma perguntinha pro... Sim? Então tá. Bom, pessoal, sim, quiser fazer suas últimas considerações aí, eu tenho um compromisso às 9h30, a gente vai ter que encerrar, né? Não, para Mas, mim, mas, eu mas, só ia assim, falar o seguinte, deixar uma última mensagem pro pessoal aí. não, vamos sonhar junto, gente. O mundo da inovação, ela é assim, tem que pensar fora da caixa, né? Certo? Vamos deixar de pensar em salsicha e vamos pensar em órgãos de substituição para órgãos humanos. Isso aí né? Isso é criar valor. Isso é gerar valor. E a gente vai ter oportunidade. O mundo está começando agora, está se abrindo, né? E a gente Exatamente. precisa aproveitar esse mundo que tá vindo, certo? Senão a gente vai ficar sempre para trás. Maravilha, então. Obrigado, então. Alô, Pessoal, gente. tenham Boa todos semana para uma todos boa aí. Até semana aí mais. e até o próximo encontro, dia 8. Tchau, Valeu. vocês. Tchau, tchau.